14, quer dizer. Que foi, Zoro? Pode voltar, Zoro. Vai que tu vai sujar as cobertas pra mim ficar lavando, Zoro? Hein, Zoro? Hein, Zoro? Eu vou comprar as coisas. Que foi, sonho do sonho. Zóio. Come here. Zoro, o que você quer? Quer petisco? Não tenho, meu amor. Não tem petisco. Eu falei com ele. Infelizmente eu vou ficar aqui, só vou contar.
Saúde. Nada. Oi? Não entendi. Vi.
Saúde, de novo. Que é isso? Eba, sopinha! Na chuva e calor. Isso é muito gostoso. Caramba. No. Quase que eu queimei minha língua. Mas tá bom? Depois, claro, depois nós pode ir lá pra cima. Pode. Eu vou lavar a roupa. Que for, mano. Não tem nada. Nada pra comer, mano. Não tem nada pra comer. Tem carne, não. Tem carne, não. Quando tiver carne, tu chora, tá bom? Hoje não tem carne, tá? Toda arranhada, meu Deus. Se castrar, você para de ficar apanhando por ele. Tá apanhando demais. Zoião. E o papai tem que fechar lá a grade. Então tá certo. Ai. Tem que falar pro seu pai que o vizinho tava me curiando. Aí, falar pro seu pai que o vizinho tava me curiando ali. Aí eu tinha coragem. Do quê? De fechar lá. Tá muito bom. É, que bom você gostou. Fico feliz. Sabe qual foi o melhor esfirra que o papai trouxe ontem? Adivinha? De queijo. Não, de chocolate. É? Você deixou pra mim? Como que eu ia deixar? Tava tão bom que eu comi. Ué, se você me ama, você não vai Eu deixar. até lambi o prato. Você disse que me ama? Amo. Então. Me ama tanto que me lembra de mim. Ó, seu negócio aqui. Tá essa caminha aí, ó. Olha. Como que eu vou fazer isso colar? Eu já sei. Esse balinho. O que foi? Quente. Nada. Eu tenho que estar apimentado. Tem até número aqui pra ficar a sua letra. É. Sabia que em tudo isso daqui tem uma parte que tá escrito Mamãe Te Amo? É. Claro que tem muitas letrinhas aqui, tá escrito até Mamãe Te Amo. É. Ó, amanhã você vai buscar um negócio lá na igreja pra mim, tá? A mulher, é uma sapatilha com bijuteria, mas as bijuterias você não mostra pro seu pai não, viu? Tá.
Vai ficar a sapatilha. Se mandar o papai fechar lá em cima, ele não faz nada. Aí falou, o vizinho tá curiando a mamãe, de causa que tá aberto lá, e ele... E aí ele fecha. É. Ai. Mamãe, quando eu for jogador de futebol, É. eu vou te dar um carro personalizado. Qual carro você vai querer? Aquele pequenininho lá? Uhum. Mas você tem que ser obediente, começar a ser obediente. Como você vai ser jogador se você não é obediente? Tem que começar com a obediência. Aí, todo jogo que eu falei. Todo jogo que eu for, eu vou te levar e vou pagar os lugares mais caros e melhores pra você, que tem até piscina e churrasco. Tá. E eu vou comprar o melhor tampador de ouvido. Ué, será que eu vou pro jogo dele? Eu vou tampar meu ouvido? Ué, é que faz muito barulho. Aí nesse tampador de ouvido ele captura, ele vai capturar o jogo e vai ver em qual canal que tá dublando, aí vai passar a dublagem. E quando começar a ganhar dinheiro da internet, 67% vai ser seu, 20% vai ser do papai e o resto de % meu. Eu vou dar uns 10% pro papai, porque ele vai gastar com as mulheres dele, né? Olha! Eu queria que tivesse uma TV igual essa no meu quarto pra eu assistir. Você pode ver respeitoso, mamãe tá contra você. Tá. Aí pelo menos o papai não me dói depois que eu quero assistir isso. Pois é. Os olhos zoiudos. Ah, e também eu vou comprar, quando eu vou jogador, na casa ou mansão que nós morar, vai ter um carro pra cada um e vai ter um carro Você tem que esquecer esse negócio de mansão. pra todo mundo. Esquece esse negócio de mansão. Aí, Tá ouvindo o que eu tô falando? E aí, você para quando eu falo? então eu gosto de mansão, vou morar em uma mansão, eu, você, papai, vovó, se ainda estiver aqui. Tem que esquecer esse negócio de mansão. Um prédio tá bom pra você? Tá, aí cada casa tem o seu prédio. Vai ser mais ou menos um prédio condominado. Gostou? O prédio condominado é uma casa que tem um andar para cada um.
Aí embaixo vai ter, tipo, vai ser quadra, lugar pra nós treinar capoeira, campinho de futebol pra eu treinar. O melhor vai ter o lugar das comidas. Um restaurante? Não vai ser tão restaurante assim, mas vai ser tipo um restaurante. Mas aí quem vai fazer a comida? Aí eu... Tem que começar a ser respeitoso, não mentir, não roubar. Porque se você pegar o cartão da mamãe e falar assim, mamãe, posso pegar seu cartão? Mamãe, você não respondeu. Se ontem eu Você tiver... tá ouvindo, filho? Mas Tá ouvindo o que eu tô calma, falando? Você se tem que ouvir. Tá. Se ontem eu tivesse pedido, eu ia poder. Não sabe, né, filho? Não sabe. O importante é pedir. O importante é não mentir, não inventar, não inventar. Tá. Terminei. Vai o zoiudo, vai o zoiudo. Eita. Deixar aqui, tá? Quer comer mais alguma coisa? O movimento que eu aprendi, ele chuta aqui, aí ele dá vários tiros no ar, mas eu não quero representar ele agora que eu acabei de comer a melhor sopa que eu já comi na minha vida. Quando a gente subir, você me gosta. Tá. Mas eu só vou subir quando tiver bom aqui, descansado a comida. Oi, zoiudo. Zoiudo. Olhudo. Grupo vai de tarde. Grupo vai de tarde. Grupo vai de tarde. Que foi, zoião? Stunning. Bang stone nonino. Ana Marina Bana, dong ding.
Dun, 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 dun. Isso só não é isso. Olha só o catarro. O catarro fica preso aí. Aí dá sinusite. Sinusite? Sinusite. Aí você vai ficar com dor de cabeça. Não. Hospital tomar sono. Tem que se Não, prevenir. Tem que ir só o nariz. Toda vez que o catarro vir, você tem que expulsar ele. Não jogar ele pra dentro. Tá. Falei, você tem que estar com papel higiênico na mão. Zóio do olho do. Meu Deus! Olha, não adianta, não parece. Zóio do olho do. Zóio do olho do. Mamãe linda, mamãe linda. Saúde. Minha mãe linda cabeçuda.
Mamãe linda. Que foi, Zoro? Eu quero comer carne. Já que você comeu refrigerante, comeu o dinheiro da carne. Eu quero carne, cadê? Eu vou te dar, cara. Felipe. Olho, calma, calma. Mamãe linda. É linda. E ele vai chegar, diz ele que vai chegar 15h30. Mas ele não previu o tempo para saber. Ficou lindo. Do que por mim. Então passou de 5 minutos. Calma aí. Eu vou terminar. Já ultrapassou isso. Linda.
Eu sou o pai. É verdade que antes do Brasil ser o país do futebol, ele era o país da capoeira? Vai lá perto da live dele. Tá. Zóio. No país do futebol. E aí, que hora vai terminar esse vídeo? Calma aí, deixa eu dar um último chute. Perfeito. Bum! Você já notou quando ouve uma pregação, tudo faz sentido? Quando a Bíblia sozinho não consegue extrair quase nada, o pastor explica com outras famílias. Você recebe o texto iluminado, mas em casa sozinho o texto parece mais compreensível. E no fundo isso te incomoda, porque você se sente como se alguém tivesse que conseguir entender tudo sozinho. Eu quero ser honesto com você. Essa dependência é um problema. Não estou dizendo que ouvir pregação seja errado, muito pelo contrário. Mas existe uma diferença enorme entre aprender com o pastor e não conseguir entender a palavra sem ele. Por onde Durante a a gente pandemia, passa, 6 milhões de pessoas pararam de ler a Bíblia. E o motivo foi a igreja Tá. fechada. E o pastor não está preparado nem para explicar o texto para elas. Agora, eu acredito que país do futebol. Esse bolo eu acho que vai ser um dos melhores que você vai fazer. 3 encontros onde eu vou te mostrar o que 40 anos de estudo me ensinaram sobre si. Coisas que a maioria dos cristãos nunca viu. Eu quero que você clique no botão e faça a sua inscrição. Clique no botão e faça sua inscrição rindo. Ai, tá bem? Tá bem? Não. Mas é uma pena que eu não posso enxergar. Me escute só um minutinho, por favor. Isso aqui não é um vídeo comum, é o meu pedido de socorro. Pedido de socorro. Chorão, cabeçudão. Mentira é sempre identificada como um pecado muito grave. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem mente deliberadamente é filho do diabo e não terá parte na bem-aventurança do Senhor. E a mentira é um pecado grave porque a mentira nada mais é do que uma declaração Claro falsa. que é, né? Mentir significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdadeira. E nós sabemos Cristiano que, Ronaldo. infelizmente, a mentira é algo muito comum na humanidade, né? Na Fica sociedade quietinho. que vivemos. Deixa seus E por ouvidos quê? abertos. Porque a mentira faz parte da natureza decaída do homem. E tem muita gente que mente com toda facilidade, não é mesmo? E até se orgulha de sua capacidade de mentir e enganar as pessoas.
E há casos, inclusive, de mentirosos que mentem com tanta naturalidade que eles próprios acabam acreditando na mentira que contam. Mas a Bíblia reprova seja qual for a mentira. Isso porque a mentira é uma afronta ao Deus cuja verdade infinita é um de seus... Aperta de novo, né? Deus Hahaha. Yeah. Apertou as muitas vezes. Fica quieta, vai deixar os ouvidos abertos. Ah, deixa o ouvido bem aberto. e absolutamente confiável. É por isso que a mentira Espera uma parte. oposta a Deus e Não a sua pode. santa palavra, que em si Não mesma pode. é a verdade. E tem mais, nós temos passagens como Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19, ou capítulo 12, versículo 22, nós entendemos de forma muito clara que Deus odeia tudo o que envolve a mentira. É por isso que o povo de Deus é chamado a não se envolver com a mentira jamais. Inclusive nos 10 mandamentos, né, há uma clara reprovação contra a mentira. Quando Deus ordenou, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Significa que a mentira é um pecado contra Deus e contra o próximo. Olha como a mentira é algo realmente muito sério. Porque quem mente pensando que está só pecando contra o seu próximo, na verdade também está pecando contra Deus. Por isso, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, os cristãos devem ser caracterizados pela verdade e por detestarem a mentira. É por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas qual é a origem da mentira? Para nós entendermos melhor porque a Bíblia condena tanto a mentira, é útil nós entendermos o que a Bíblia diz a respeito da origem da mentira. E nós podemos fazer isso recorrendo a um dos versículos mais lembrados quando o assunto é mentira na Bíblia. Esse versículo é aquele que diz que o diabo é o pai da mentira. Diz que ele jamais se fundamenta na verdade, porque não há qualquer verdade nele. Então, ele profere mentiras porque, como mentiroso, isso lhe é próprio. É o que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. O que isso significa? Significa que Satanás foi o primeiro mentiroso. Tá. É isso mesmo. Eu Foi falei que eu vou lá através de ver. uma Vou mentira ficar- de Ah, Satanás que o casal transgredir a lei de Deus. Em caso de mentira registrado na Bíblia, teve justamente Satanás como seu protagonista. Conforme nós lemos em Gênesis capítulo 3, Satanás disse a Eva que se ela e Adão desobedecessem a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como Deus e não sofreriam nenhuma punição. Isso era mentira. Tá certo? E depois da queda, então, como logo o homem adotou a mentira como uma de suas características mais íntimas. Isso nós vemos já na história de Caim. A primeira pessoa nascida neste mundo foi um mentiroso. Caim foi um mentiroso. Inclusive, isso mostra a loucura da mente perversa do pecador. Por quê? Porque Caim não hesitou em tentar mentir ao próprio Deus. Deus perguntou a Caim sobre seu irmão Abel, e Caim disse a Deus que não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada a respeito ao seu irmão. Mentiroso. Ele havia matado Abel. E depois de Caim, o que não faltou no mundo foram pessoas mentirosas. Por isso, a Bíblia registra inúmeros casos de pessoas que mentiram. Isso explica porque o salmista escreve lá no Salmo 58 e verso 13 que os ímpios andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Por quê? Porque o homem caído é tão depravado que ele faz da mentira o seu refúgio. Ele faz da falsidade o seu esconderijo. Ele faz do engano a sua própria verdade. E a mentira, ela é tão perigosa, mas tão perigosa, que até mesmo homens piedosos podem ser atraídos por ela. Foi assim com Abraão e Isaac, por exemplo, que mentiram quanto aos seus verdadeiros relacionamentos, quando negaram que suas esposas eram de fato suas esposas. Depois, Jacó, filho de Isaac, o neto de Abraão, antes de ter tido um encontro com Deus, também foi uma pessoa conhecida por seu engano. Inclusive, ele enganou o próprio pai Isaac, não é?
E mais tarde, os filhos mais velhos de Jacó também usaram da mentira como uma arma para prejudicar José. E o mesmo José também foi alvo da mentira da mulher de Potifar. E ainda no Antigo Testamento, nós temos o caso de Geazi, o servo do profeta Eliseu, que ele caiu na mentira e acabou sendo terrivelmente castigado por isso e ficou leproso. E no Novo Testamento, até mesmo o apóstolo Pedro acabou mentindo quando ele não se importou em negar que era um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Mas vale dizer aqui que Pedro se arrependeu amargamente e foi restaurado pelo Senhor. E outro caso clássico de mentira na Bíblia é aquele registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, que envolveu Ananias e Safira. Os dois tentaram mentir para os apóstolos e para a igreja, mas acabaram mentindo ao próprio Espírito de Deus, e ambos morreram imediatamente após mentir. Então nós podemos concluir dizendo que longe de Deus, os homens suprimem a verdade pela injustiça. Eles preferem a mentira à verdade de Deus. E por causa da dureza de seus corações, Deus entrega os pecadores impenitentes aos seus próprios pecados, para que eles se afundem cada vez mais neles e caiam na operação do engano. É assim que nos dias finais da presente era, o mundo conhecerá o anticristo, que será um mentiroso nato. Pensa numa pessoa mentirosa de carteirinha. Essa pessoa será o anticristo. Ele será um especialista em mentir, capaz de protagonizar até mesmo simulacros de milagres, dando ao mundo sinais e prodígios de mentira. E as pessoas iníquas crerão em seu engano e serão julgadas por terem rejeitado a verdade para sentirem prazer na iniquidade. Então, enquanto o anticristo não se manifesta, os muitos falsos profetas têm atuado ao longo de toda a história da igreja, enganando as pessoas com mentiras contra a verdade de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve que isso não é de se espantar. Por quê? Porque essas pessoas são agentes de Satanás. E o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para espalhar a sua mentira. Mas o Deus, que é perfeitamente santo, perfeitamente justo e verdadeiro, jamais tolerará a mentira. E por isso, conforme a Bíblia diz, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Porque no grande dia final, os mentirosos serão juntados e lançados para sempre no lago de fogo. Mas a boa notícia é que contra a mentira, a arma eficaz é a verdade que liberta, ou seja, Jesus Cristo. O que foi dito aí? O que passou aí? Sobre a mentira. Sobre a mentira. Tá. Você aprendeu sobre mentira. Que a mentira é o anticristo. Que é o quê? O anticristo. Aprendeu muito, né? Eu vou passando isso aqui. Nenhuma mentira provém da verdade. Então você tem que ser uma pessoa que não quer viver na mentira. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Olha, hoje a gente até tem uma entrou meio que na nossa cultura, digamos assim, que uma mentirinha não tem problema. Ah, é só uma mentirinha. Ei, mas uma mentirinha é mentira. Aqui em casa você vai levar Você pancada. não pode fazer parte. Lá na rua, Abra aí sua Bíblia em é João, diferente. capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Então, de onde vem a mentira, gente? De onde vem a mentira? Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Então, qual é a grande característica do demônio? Ele não quis ficar na verdade. Esta é a grande característica do demônio. Você quer ser de Deus? É só você permanecer na verdade. Meu irmão e minha irmã, nenhuma mentira provém da verdade. Então você tem que ser uma pessoa que não quer viver na mentira. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Olha, hoje a gente até tem entrou meio que na nossa cultura, digamos assim, que uma mentirinha não tem problema. Ah, é só uma mentirinha. Ei, mas uma mentirinha é mentira.
João, capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. De onde vem a mentira, gente? De onde vem a mentira? Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Então, qual é a grande característica do demônio? Ele não quis ficar na verdade. Esta é a grande característica do demônio.